Amém? Graça e paz a todos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós temos um propósito de falar sobre os fundamentos da fé nessa série de vídeos que a gente estamos fazendo. Nós primeiros fizemos alguns vídeos falando sobre fé e agora nós passamos uns vídeos agora falando sobre cura. Como Deus tem o prazer de nos curar e quer nos curar todas as vezes. Mais uma vez, nós vamos estar trazendo uma palavra a respeito da cura, de como Deus quer nos curar, mais uma história bíblica que conta o relato de alguém que foi curado em nome de Jesus Cristo. Nós vamos aprender uma lição primorosa que nós vamos ter hoje, porque essa é uma palavra conhecida, mas uma palavra muito forte, uma palavra muito abençoada. Creio que vai edificar muito as nossas vidas em nome de Jesus. Essa palavra está escrita lá em Lucas, capítulo 6. O versículo é de número 6. Você que está nos assistindo, vai nos assistir, coloca o canal, o meu canal na sua lista. Coloca lá, aperta o sininho lá, curte o vídeo. Se você puder compartilhar, gostar dessa palavra, compartilha, para dar mais força para a gente levar esses vídeos mais adiante, em nome de Jesus Cristo. Amém? Lucas 6, versículo de número 6 diz assim: em outro sábado, entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Ele, porém, lhe conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta e fique em pé aqui no meio. E levantando-se ele, ficou de pé. Então Jesus lhe disse: que vos parece? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, ficando perfeita como a outra. Ficaram cheios de ódio e uns com os outros discutiam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Uma palavra das conhecidas, ela é conhecida como o homem da mão ressequida, né? A mão atrofiada. A Bíblia conta a história que Jesus estava na sinagoga e ali estavam aquelas pessoas que não gostavam dele. Por mais que tem muita coisa para ser falado, nós vamos passar só por cima desse pessoal que ficava de lado, olhando para Jesus, para buscar em Jesus algum erro. Esse espírito, que é um espírito que ronda no mundo, que fica olhando para a palavra de Deus, olhando para Jesus, e querendo achar alguma coisa para discutir se está certo ou se não está. Isso existe até hoje. Então tem muita gente que ouve a palavra do Senhor e já ouve ela para discutir a palavra. A palavra do Senhor, quando ela fala conosco, é para ser aceita. E já vou falar, porque tem muita gente que assiste e depois pode fazer essa pergunta, mas a gente não discute a palavra de Deus, a gente discute como você está falando. Tudo bem, isso pode até ser feito. Mas se a palavra que eu ou qualquer pessoa estiver falando for diretamente para você, essa é a palavra de Deus. Se ela está te confrontando, se ela está te levando para você crescer. A palavra de Deus nos confronta para a gente crescer. Nunca é para a gente diminuir. É para crescer na fé, crescer no conhecimento do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor, então,
em nome de Jesus. Em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Quando Jesus adentrou a essa sinagoga, ele viu um homem que tinha a mão direita atrofiada. A mão direita geralmente é a mão mais hábil de uma pessoa, né? Tem os canhotos também, mas a maioria são destros, né? Então, é uma mão hábil ali, né? Ela estava atrofiada. Isso devia trazer muitos problemas para ele. Devia trazer muitas dificuldades para ele. Vamos para a palavra, vamos adiantar aqui. Então diz assim, 7. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acharem do que acusar. Esse versículo é o que eu falei que eu vou passar um pouquinho por cima dele, porque meu foco não é falar disso, meu foco é falar sobre cura, tá bom? Mas esse é o espírito que eu estava falando. Vamos observar Jesus, não para ver se ele cura as pessoas, glória a Deus, Jesus vai curar, Jesus vai abençoar, vai libertar. Não, vamos ver se ele cura as pessoas no dia de sábado para ver se a gente pode acusar ele ou levar ele, achar algum erro nele, né? Então, para a gente não aceitar o que ele fala, o que ele faz. Então, esse espírito, como eu já disse, ele está no mundo até hoje, tá bom? Vamos para o versículo 8 e vamos falar de cura. Ele, porém, lhe conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta e fique em pé aqui no meio. E levantando-se ele, ficou de pé. Eu vou dividir esse versículo agora. Jesus, ele não se importa com o que aquele pensa, aquele outro pensa. Ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia aqui fala uma frase que ela é muito, às vezes a gente lê rápido, deixa ela meio esquecida, mas Jesus conhecendo os pensamentos dele, Jesus conhecia as intenções, Jesus conhecia da forma como aquelas pessoas entendiam a coisa dentro da cabeça delas. Elas estavam lá para acusar. Então Jesus falou assim, eu vou mostrar para eles que a cura é tão vontade minha, curar as pessoas, que eu vou curar num dia santificado, que o sábado para eles era dia santificado. E Jesus vai curar no sábado, por quê? Para mostrar para aquelas pessoas que ele tem essa intenção de curar a todos, não importa o dia. Se é um dia santificado, eu vou curar. Se é um dia de domingo, eu vou curar. Se é segunda, eu vou curar. Não importa o dia, eu vou curar, porque a vontade de Jesus era curar. Isso era fazer o bem, isso era fazer o certo. Na mente de Jesus, na forma como Jesus entendia, isso era o correto a fazer. Amém? Vamos lá para o versículo 8. Ele, porém, lhe conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta e fique em pé. Então, divide em duas partes. Primeiro levanta. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus, nada pode ficar fazendo você ficar prostrado, você ficar mal, você ficar depressivo, você ficar daquele jeito ruim. Ah, pastor, mas tem dia que a gente fica, eu sei, tem dia que a gente fica, até eu fico, todos nós ficamos, porque tem dia que a gente parece que não dá certo as coisas e a gente fica mais chateado mesmo. Mas a verdade é que Jesus já olha nesse dia para nós e fala, levanta. Isaías 60 diz assim, levanta e resplandece, porque já vem vindo a tua luz e a glória do Senhor virá sobre ti. A gente tem que lembrar que nós temos que ser de fé. Lá no começo dos vídeos a gente falou, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então se levanta. A gente, às vezes, para se levantar, precisa receber uma palavra. A gente precisa receber, porque às vezes a gente fica meio esperando a palavra, aí vem um irmão, vem um pastor, vem um homem de Deus, uma mulher de Deus e lança uma palavra sobre nós, aquela palavra ilumina, a gente levanta e aí começa a falar, opa, aqui agora vai mudar a coisa. Deus falou comigo no meu coração. Jesus olhou para ele e falou, levanta. Olha só, a segunda palavra, fica em pé aqui no meio, pode vir até mim, pode chegar até mim, venha para o meio, vem aqui, em outras traduções fala isso, vem até aqui.
Jesus não saiu do lugar para ir onde a pessoa estava. A pessoa saiu do lugar dela e veio até onde Jesus está. Levanta e vai atrás de Jesus. Vai à frente. Vai até onde ele está. Essa é a nossa parte no processo. Essa é a nossa parte na coisa. Nós temos que levantar e ir até onde Jesus está. Vamos se levantar. Vamos até onde Jesus está. Nós vamos receber aquilo que nós precisamos em nome de Jesus. Aí ele fala, levanta e fique em pé aqui no meio. E levantando-se ele, você vê que ele obedientemente na hora já levanta e já vai, ó. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse, que vos parece? Jesus está falando com aqueles fariseus, doutor da lei, o que parece para vocês? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha só essa pergunta aqui, ó. Essa pergunta ela é simbólica, ela serve para mim e para você. Jesus falou assim, ó, o que parece para você? É bom fazer o bem ou fazer o mal? Então, qual era o dilema aqui? O bem era curar, o mal era deixar ficar doente. Não era isso que a palavra está falando? O bem e o mal. O bem é curar, o mal é deixar doente. Eu vou repetir o versículo. Então Jesus lhe disse, que vos parece? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olha como ele fala. Aí vem a reflexão. Como é que Jesus encara a doença? Como é que Jesus olha a doença? Ele olha a doença como um mal. Ele não olha a doença como um bem. Ele olha a doença como um mal. Aí ele fala assim, ó, salvar a vida ou destruí-la? Olha como é que é. Por quê? Porque toda doença tem um princípio. Nada de morte. Se qualquer coisa que você tiver, qualquer inflamação que você não cuidar, pode te levar para coisas piores. Ora, então, Jesus falou assim, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Por que Jesus está falando isso para eles? Porque na cabeça deles, o bom era Jesus não podia fazer aquilo. Ah, se ele soubesse como é a nossa lei aqui, porque não era a lei de Deus, era a lei deles. Era a forma como eles viam a lei. Ah, se ele soubesse, ele não ia curar no sábado. Ora, Jesus falou assim, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Ora, é lícito fazer o bem. Ninguém pode falar que segue a Deus e fala que não pode fazer o bem. E curar era fazer o bem. É isso que ele estava falando. Olha só. 10. Olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. Ó, o cara está com a mão atrofiada, não tá? Eu não sei como é que era a mão dele. Vou imitar aqui. Ele fala assim, estende a mão. Um cara que tem a mão atrofiada, como é que ele vai estender a mão? Não estende. Aí quando ele falou, estende a sua mão, ele estendeu. A mão ficou sã. Na hora, olha o que a Bíblia fala. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, ficando perfeita como a outra. Não ficou tortinha só deu uma melhoradinha, ficou igual a outra. Perfeitinha, igual a outra. As duas ficaram iguais. Já era a vontade de Jesus curar ou não era? Aí às vezes a gente está lá numa dificuldade tão grande, às vezes uma enfermidade, uma doença que se abateu sobre nós, e a gente fala assim, poxa, eu não sei se é a vontade de Deus curar, eu não sei se é a vontade de Deus que eu passe por isso, às vezes Deus quer que eu passe por esse processo para mim aprender alguma coisa, e a gente começa a fazer ilação. Jesus faz a pergunta, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Essa era a pergunta dele. Você vê que Jesus quer resolver o negócio na hora. Não tem para amanhã. Não tem para daqui uma semana. É agora. É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Aí você olha e fala assim, poxa, Jesus só faz o bem. Ele quando fez o mundo, ele olhava e falava, a Bíblia diz assim, ó, e viu Deus que era bom. Então tudo que Deus faz é bom. A Bíblia fala, Deus é bom, todo o tempo Deus é bom. Então, não tem como. Aí Jesus vem e faz a pergunta, é lícito fazer o bem ou o mal? Então, o bem é curar. Nessa hora, dá um tchum na minha cabeça. Falou, pá, pera um pouco. Então, eu ficar doente é o mal.
Como é que eu vou olhar e falar assim, poxa, Jesus, você não quer me curar? Jesus falou assim, não, eu não quero o mal para você. Eu quero o bem. E o bem é curar. E o bem é ser curado. Poxa, pastor, mas isso iluminou a minha cabeça. Eu entendi agora. Você entendeu? É só você agarrar. Agarra, como diz o mineiro, né? O mineiro fala, agarra. Sustenta essa posição. Fala, eu estou curado então em nome de Jesus. Jesus vai curar, Jesus vai abençoar, em nome de Jesus, pastor, está muito difícil para mim, insiste. Insiste. Ah, pastor, mas o pessoal já falou que no meu caso não tem jeito, que no caso do outro não tem jeito. Irmão, não tem nada que Jesus não possa fazer. Não tem jeito para mim. Eu sou um homem. Meu filho está aqui na minha frente, é outro homem. Vai lá, resolve isso. A gente não tem capacidade para nada, irmão. O homem não tem poder nenhum. Agora, com Jesus, não. Com Jesus, o poder pertence a ele. A Bíblia fala no Salmo, diz assim, uma coisa disse Deus, 2 vezes ouviu, o poder pertence a Deus. Poder não é do homem, poder é de Deus. Ele tem poder de curar. Se eu entender a palavra dele e confiar nele, Jesus, não é no Kleber, não é no Moisés que está ali, não, é confiar nele, Jesus, e falar, Senhor, eu tenho certeza que se eu me achegar ao Senhor, o Senhor vai me curar em nome de Jesus. O Senhor vai tirar essa depressão da minha vida, o Senhor, essa depressão vai acabar, essa ansiedade vai acabar, síndrome do pânico, essa melancolia vai acabar, essa tristeza que fica no meu coração vai acabar. Fale para Deus isso, faz uma oração. Quando você assistir esse vídeo e isso iluminou seu coração, você ouviu eu falar, você fala, poxa, essa palavra foi para mim. Não precisa nem acabar o vídeo, desliga, vai para um lugar onde só fique você e Deus e fale para Deus, fala, Senhor, eu creio naquela palavra que aquele homem falou. Eu creio naquela palavra, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Pai, me mostra o caminho, me mostra o que eu tenho que fazer, que eu quero fazer em conformidade com o Senhor falar, para mim ser curado, e eu vou sair daqui hoje curado em nome de Jesus. Você vai ver que a coisa, até o tempo ao redor de você muda. Você vê que até o tempo muda. Por quê? Porque você vê que o clima já começa a favorecer, dentro de você já começa a vir aquela força, uma esperança nova, uma força nova, já vem dentro de você, você ia falar, agora eu não deixo mais isso sumir de mim, não. Eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou prosperar, eu vou andar nesse caminho com o Senhor. Você vai ver que a fé funciona de verdade. Para mim, terminando o vídeo, porque meu tempo vai acabando, eu quero só que você preste atenção agora nele, no homem da mão ressequida. No homem da mão ressequida. No versículo 8, olha só. No versículo 8, Jesus fala para ele assim, ó. Ele, porém, lhe conhecendo, né? Disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e fica em pé no meio. A primeira vez que Jesus fala com o homem é assim, ó. Levanta e vem aqui para o nosso meio. O homem levantou na hora. Ele não ficou perguntando por que eu tenho que levantar. Poxa, se eu levantar, aqueles homens ali vão olhar feio para mim. Será que eu devo ir até ali ou não? O cara não perguntou nada. Jesus falou assim, levanta e vem no nosso meio. Ele levantou e foi. Isso chama-se obedecer. Foi Jesus que falou? Foi, obedece. A segunda vez que o homem faz isso, ó, no versículo 10. Olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a sua mão. Ele assim o fez, a Bíblia diz. Ele assim o fez, a Bíblia fala. E a hora que Jesus dá a ordem para ele, ele faz. Vamos manter esse coração igual desse homem. Jesus falou, a gente faz. O que Jesus mandar, a gente faz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar que nós temos uma bênção grande agora para receber em nome de Jesus. Eu vou crer aqui, você crê aí em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo e maravilhoso. Ó Deus amado e querido, obrigado por Tua palavra, isso iluminou as nossas vidas. Nós queremos agora, Pai,
receber do Senhor, Pai. Se tem alguma coisa, Pai, nos atrapalhando, nos mostra, Pai, para nós retirarmos da nossa vida, ou o Senhor retire, Pai, de nossas vidas, para que nós possamos caminhar no caminho do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu levanto a minha voz junto a desse meu irmão que está orando, dessa minha irmã, e no nome de Jesus Cristo, doença, enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Que esse mal cesse agora na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, por tua palavra, obrigado por tu ter nos curado, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.